Só porque fez uns golzinhos, acho que é Pelé. Sua mãe não acha isso. Ô, gatinho. Ó. Você tá bonito, hein, Toninho? Parecendo eu. É. Parecendo eu. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadame Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Carlos Alberto Normanha, presente. Édipo Pereira, presente. Senhor presidente, tenha lhe informar o resultado desta primeira chamada. Ausentes, 7 vereadores. Presentes, 12. Havendo número regimental, abrimos a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos da 18ª sessão ordinária do primeiro ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E de início, em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada.
Leitura no Evangelho de São João, capítulo 3, versos 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agradecemos o vereador Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Comunicamos, senhores edis, que as indicações devidamente assinadas pelo autor, entregues à mesa diretora, ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente, após o que serão consideradas aprovadas. Solicitamos ao nosso secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. 18ª Sessão Ordinária, 2 de junho de 97, a correspondências do Executivo. Ofício 4.452/97 encaminha respostas aos requerimentos dos vereadores Antônio Carneiro da Silveira, Carlos Alberto Normanha, Carlos Hernandes, Sidnei Giron e Tadami Kawata. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, enviando resposta ao requerimentos número 189/97, de autoria do vereador Tadami Kawata. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Relatório da comissão constituída pela resolução 1243 de 28 de 4 de 97, que visitou o Serviço Funerário Municipal em 20 de maio de 1997. A má conservação da parlamentação, o estado precário do piso de borracha, o acúmulo de material, inclusive de urnas, castiçais e vasos, a falta de abrigo para as 2 viaturas e de um anexo que acomodaria o setor administrativo são algumas das falhas registradas no Serviço Funerário Municipal de Araçatuba, localizado na confluência da Avenida Prestes Maia da Rua Vandencock, no Jardim Planalto. Embora bem conservadas, as instalações da funerária não estão sendo aproveitadas como deveriam. Existem 4 salas, mas apenas 2 são destinadas aos velórios. As demais salas estão acomodando o depósito e o escritório. Segundo o chefe de serviço Augusto Zanoni, recentemente a sala do escritório foi transformada em velório para atender a demanda de óbitos registrada naquele dia. As 2 viaturas que atendem a funerária estão praticamente sucateadas, não podendo fazer grandes percursos. Quando não estão sendo usadas na base do quebra-galho, ambas as viaturas ficam estacionadas ao relento, expostas ao sol e às chuvas. Com 3 agentes funerários, 3 motoristas, um assistente administrativo e um chefe, a funerária funciona em regime de plantão permanente, mas não possui nenhum alojamento para acomodar os funcionários escalados para o atendimento noturno. Nos finais de semana, a funerária fica desguarnecida, sem a mínima proteção da Secretaria de Segurança Municipal, que dificilmente pode deslocar vigilantes para aquele setor. Sugestões. Pela constatação feita, conclui-se que algumas providências poderão solucionar os problemas e, ao mesmo tempo, melhorar o atendimento da funerária municipal. A administração municipal, por exemplo, poderia mudar o sistema de cobrança por um velório que hoje custa aproximadamente R$ 292,
incluindo a urna de média padronização, o ideal seria que o velório só fosse cobrado da família que prefere comprar a urna em outra funerária. Atualmente, só para velar, a capela custa R$200. Trata-se de um valor muito alto, ou seja, bem superior a uma diária cobrada em um hotel 5 estrelas. Mesmo em condições de parcelar em até 4 vezes, mediante a apresentação de cheques pré-datados, o serviço funerário está cobrando caro, principalmente das famílias reconhecidamente pobres. Com os atuais preços praticados, o serviço funerário está atingindo em média 500% de lucro, segundo cálculos feitos com base na comercialização das urnas. Isto, ao que parece, não está de acordo com a política de prestação de serviços apregoada pela atual administração municipal. A redução dos preços, a abertura de mais salas, as que hoje funcionam como depósito e escritório, reforma das viaturas e a construção de um abrigo seriam algumas providências importantes que deveriam ser tomadas com certa urgência pela Prefeitura Municipal de Araçatuba. Araçatuba, 21 de maio de 1997, José Américo do Nascimento, presidente, Carlos Hernandes e Édipo Pereira, membros. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que anote a presença dos vereadores Hélio Correia, Jaime José da Silva e José Américo do Nascimento. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Recebemos da COBRAC, Cooperativa Agropecuária do Brasil Central, solicitando providências desta casa junto ao Conselho Municipal de Trânsito, visando a instalação de um obstáculo na Avenida dos Araçás, proximidades do portão principal da COBRAC. Doutora Soraya da Rocha Melo encaminha cópia da portaria 01/97, que formaliza e disciplina a composição e instalação do Conselho da Comunidade da Comarca de Araçatuba. Caixa Econômica Federal comunica a liberação de recursos à Prefeitura no valor de R$285 mil, referente à terceira parcela do contrato de repasse no âmbito do programa Habitar Brasil. Solicitamos ao seu secretário, Carlos Hernandes, que proceda à leitura dos vetos. Senhor presidente, com fundamento no artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Araçatuba, estamos retornando a esse egrégio Poder Legislativo o autógrafo 045 de 5 de maio de 97, que concede anistia a todos os contribuintes que efetuaram pagamento do IPTU e taxas relativas ao exercício de 1997, com desconto, de acordo com a Lei Municipal 4.887, de 27 de setembro de 1996, com o veto total desse Executivo Municipal. As razões dessa nossa iniciativa estão delineadas no expediente capeado por este ofício, relatando tratar-se de matéria inconstitucional e ilegal. Na certeza de contar com a aceitação dos senhores vereadores, renovamos protestos de consideração e apreço. Cordialmente, prefeita Germínia Dulce Venturoli.
Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, com o advento da Lei Municipal 4.933, e 29 de novembro de 96, o Executivo Municipal ficou autorizado a conceder um conjunto de bens, serviços públicos e melhorias com isenção total de preços públicos e tarifas à empresa ET Produtos Alimentícios Limitada. Dentre os bens e serviços, conforme o artigo 1º, 3º da referida lei, foi incluída a pavimentação asfáltica de áreas internas, medindo 8.000 metros quadrados. Essa obra é a de maior urgência, porque a ET, que aumentou sua produção, necessita do local adequado para estocá-la. Por se tratar de compromisso assumido pelo município, a referida obra deve ser realizada o quanto antes possível, para evitar qualquer transtorno e possíveis perdas à ET. No entanto, para que seja possível a execução desse serviço pelo município, é necessário preverem-se as despesas e correspondentes recursos, o que, aliás, é objeto do incluso projeto de lei que solicita a autorização dessa Câmara Municipal para abrir crédito adicional especial no valor de R$ 162 mil. Esse valor foi apurado pela Secretaria de Planejamento do município conforme memorial anexo. Pelas razões expostas e diante da relevância da matéria, solicitamos regime de urgência. Prefeita Germínia Venturoli, ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente desta casa. Consultamos o plenário se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. O Conservatório Musical Santa Cecília realiza anualmente no mês de outubro, em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o concurso de piano Paulo Giovannini e a Semana Música de Araçatuba. Nesses eventos de grandiosa importância para a elevação do setor arte e cultura do município, registra-se a participação de vários artistas jovens de todo o país. Os custos estimados para a realização dos eventos giram em torno de R$ 33.850, dos quais o município pretende participar, como inventivo, com R$ 10 mil. Segue anexa para conhecimento desta casa a estimativa dos custos pormenorizada, elaborada pela direção do Conservatório Musical Santa Cecília, Sociedade Civil Limitada. A previsão orçamentária, concurso nacional de piano, Código 3.132.17. No entanto, para que possa ser efetuado o repasse pretendido, é necessária a abertura do crédito adicional especial correspondente. Pelo exposto, estamos submetendo à apreciação dessa casa o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social no valor de R$ 10 mil ao Conservatório Santa Cecília e da outras providências. Prefeita Germínia Dulce Venturoli, ao excelentíssimo senhor Antônio Carneiro da Silveira, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Consultamos o plenário e se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, em cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município de Araçatuba, estamos submetendo à apreciação desta Câmara o incluso projeto de lei que fixa as diretrizes orçamentárias do município de Araçatuba para o exercício de 1998. O presente projeto tem por objetivo priorizar as diretrizes orçamentárias, assim como dispor sobre prazos para alterações na legislação tributária, a política administrativa para o exercício de 98, embasada no plano plurianual e evidenciar as metas para o referido exercício. Estão inclusas disposições sobre limitações de gastos com pessoal, educação, bem como o direcionamento dos gastos públicos para as áreas de maior necessidade. Nele, também estão os dados e os elementos necessários para a elaboração da peça orçamentária. Além do aspecto técnico, há necessidade de se observar a obrigatoriedade legal contida nas Constituições Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do município. A nossa assessoria de planejamento e financeira está à disposição dos nobres vereadores para qualquer esclarecimento que venha a ser necessário a respeito dessa matéria. Considerada relevante a apresenta matéria, solicitamos com fundamento do artigo 40 da Lei Orgânica do município de Araçatuba o regime de urgência na sua apreciação. Prefeita Germínia Venturoli. Consultamos o plenário e se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, o Instituto Musical Heitor Villa-Lobos vem realizando anualmente no município, integrante das comemorações do aniversário de Araçatuba, o concurso nacional Cidade de Araçatuba,
piano, canto e música de câmara. Para intérpretes de piano, música de câmara instrumental e canto em todos os níveis de aprendizado, que tem recrutado participantes de todo o país. O fato vem ocorrendo de maneira cada vez mais significativa, contando com a participação de personalidades que constituem o que há de mais elevado na elite musical do país. A Prefeitura Municipal tem colaborado com a realização de tão maiúsculo evento, como a concessão de subvenção social. Este ano, o Executivo Municipal participará com a importância de R$15 mil previstos na ficha 232.5, código 3132.23, relativamente ao exercício em curso. Entretanto, faz-se imprescindível a autorização legislativa para a concessão da aludida subvenção social, bem como para o devido crédito adicional especial, onde serão utilizados recursos provenientes da anulação de verba orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Assim, estamos submetendo à apreciação dessa casa projeto de lei incluso que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$15 mil, destinado ao Instituto Musical Heitor Villa-Lobos, através de sua mantenedora, Marinete Aparecida Neves Capóssoli. Por oportuno, vale ressaltar que os gastos relacionados ao concurso referido, conforme a estimativa anexa, alcança a cifra de R$35 mil. E como de praxe, o município custeia parte desse montante a título de subvenção social, sempre com aval dessa edilidade. Dada a importância da matéria, temos plena certeza que os senhores vereadores se aquecerão inteiramente a ela, aprovando-a. Prefeita Germínia Venturoli, ao senhor Antônio Carneiro da Silveira, presidente desta casa. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Fica instituído no município de Araçatuba o Programa de Orientação e Combate ao Uso de Tóxicos destinado às crianças e aos adolescentes, com o objetivo de preveni-los quanto aos riscos e danos advindos do consumo de drogas de qualquer espécie, bem como orientá-los no combate ao vício. O programa, ora instituído, será coordenado pela Secretaria de Saúde e Higiene Pública, a qual apresentará o plano de ação do programa, do qual será dando amplo conhecimento à população, através da mídia escrita e falada. As despesas decorrentes da execução do presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessária. Sidney Giron, vereador do PPB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar a Biblioteca Volante no município. A Biblioteca Volante será instalada em veículo apropriado e terá, além de livros, sistema de vídeo com material cultural e literatura brasileira. Artigo 2º, a população será atendida através das sociedades amigos de bairro ou das escolas existentes dos bairros, cujos responsáveis deverão requerer a Biblioteca Volante junto à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Hélio Correia, vereador do PFL. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar gratuitamente o sepultamento para os funcionários públicos municipais, ativos e inativos, que estejam classificados até a referência 6 da tabela de vencimentos, bem como dos seus respectivos cônjuges e filhos menores, através da Capela Funerária Municipal. No sepultamento de que trata o caput do artigo, estão incluídos a urna funerária, o velório, o translado do caixão até o cemitério e o enterro propriamente dito. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber no prazo máximo de 60 dias. As despesas decorrentes na execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Sidney Giron, vereador do PPB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes.
A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta: os estabelecimentos bancários, oficiais ou privados instalados no município atenderão os aposentados e pensionistas devidamente comprovados no horário compreendido entre 9 horas e 16 horas de segunda a sexta-feira. Os estabelecimentos de que trata o artigo 1º deverão afixar em locais visíveis cartazes ou placas indicativas referentes a este horário de atendimento. Artigo 3º, fica estabelecida uma multa de 100 unidades fiscais de referência, o FIR, por desrespeito ao cumprimento desta lei. Parágrafo único, em caso de reincidência, a multa estabelecida no caput desse artigo será aplicada em dobro. Clemente Cavazana, vereador do PMDB. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta: fica o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, autorizada a fornecer gratuitamente os uniformes escolares aos alunos comprovadamente carentes matriculados nas escolas municipais de educação infantil EMEIs. A renda familiar de até 2 salários mínimos para o caso de apenas uma criança matriculada em EMEI ou até 3 salários mínimos para o caso de mais de uma criança matriculada em EMEI. Gastos permanentes com a saúde do aluno superiores a 20% da renda familiar. Os pais ou responsáveis pelos alunos que se enquadrem nas condições previstas no artigo anterior deverão solicitar os uniformes à Secretaria Municipal de Educação até 30 dias antes do início das aulas através de requerimento próprio, juntando os documentos comprobatórios da situação de carência financeira. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber do prazo máximo de 90 dias, contados a partir de sua publicação. Sidnei Giron, vereador do PPB. Solicitamos ao nosso secretário Sidnei Giron que anote as presenças dos vereadores Edival Antônio Santos e Antônio Edivaldo Costa Dunga. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta: artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a instalar cestos de lixo nos calçadões e nas praças públicas do município. Parágrafo único, diariamente a Prefeitura ou a empresa responsável pela coleta de lixo fará o recolhimento do lixo depositado nos cestos referidos no caput deste artigo. Artigo 2º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Carlos Hernandes, vereador do PFL. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta: artigo 1º, fica os bares, restaurantes e similares instalados no município obrigados a possuírem cardápios em braille. Artigo 2º, não cumprimento das disposições da presente lei implicará em multa de 100 unidades fiscais de referência, o FIRS, aplicando-se em dobro no caso de residência. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Hélio Correia, vereador do PFL. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta: artigo 1º, a emenda e o artigo 1º da Lei Municipal número 4.113, de 7 de março de 94, passam a ter a seguinte redação. Emenda: dispõe sobre a prioridade de atendimento a aposentados e sexagenários nos estabelecimentos bancários de Araçatuba, oficiais ou privados, e dá outras providências. Artigo 1º, os aposentados e as pessoas com mais de 60 anos de idade devidamente comprovados terão prioridade de atendimento em todos os estabelecimentos bancários de Araçatuba, oficiais ou privados, mediante identificação em qualquer dos caixas em atividade. Artigo 2º, o artigo 3º da Lei Municipal, número 4.113/94, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, fica estabelecida uma multa de 50 unidades fiscais de referência, o FIR, por desrespeito ao cumprimento desta lei municipal. Parágrafo único. Em cada residência, a multa de que trata o caput desse artigo será sempre cobrada em dobro. Édipo Pereira, vereador do PDT.
Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão araçatubense ao senhor Luiz Paulo Braga Brau, delegado-geral de polícia, pelos relevantes serviços prestados ao município e ao Estado na área da segurança pública. Artigo 2º, o título a que se refere o artigo anterior será entregue em sessão solene, especialmente convocada após entendimentos entre a mesa diretora e o homenageado. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Hélio Corrêa, vereador do PFL. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de decreto legislativo. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos de resolução. Constitui comissão especial de 3 vereadores para visitar a empresa Granol, Indústria, Comércio e Exportação na cidade de Tupã, visando agilizar a implantação de uma unidade industrial no porto fluvial de nosso município. Artigo 1º, fica constituída nos termos regimentais uma comissão especial de 3 vereadores para visitar a empresa Granol, Indústria, Comércio e Exportação, visando agilizar a implantação de uma unidade industrial no porto fluvial do nosso município. Artigo 2º, a comissão de que trata o artigo anterior terá o prazo de 30 dias para concluir seus trabalhos e apresentar relatório plenário. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Tadami Kawata, vereador do PTB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 098/97, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Executivo Municipal a receber em doação talonários e carteiras destinadas ao controle de veículos estacionados na área azul do município, que se encontra em tramitação nesta casa. Sala de sessões, 28 de maio de 97, Sidnei Giron, vereador do PPB. Senhor presidente... Solicitamos ao senhor secretário Sidnei Giron que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para votação do requerimento de urgência apresentada pelo vereador Sidnei Giron. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Corrêa, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim.
Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Antônio Edivaldo Costa, sim. Retificando aqui. Senhor presidente, tenha a informar o resultado desta votação. Ausentes, 2 vereadores. Votos pelo sim, 16. Aprovado o requerimento de urgência, o projeto entrará na ordem do dia desta sessão. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, objetivando a execução do programa Campo Cidade Leite, em tramitação nesta Casa de Leis. Tadami Kawata, vereador. Solicitamos, senhor secretário, que proceda a chamada do senhor vereador para a votação do requerimento de urgência requerido pelo vereador Tadami Kawata. Antônio Edivaldo Costa, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, o resultado desta votação nominal é o seguinte. Ausentes, 2 vereadores. Votos pelo sim, 16. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos requerimentos apresentados pelos vereadores para discussão e votação. Senhor presidente, considerando que na última reunião do Conselho Municipal de Trânsito foi levantada a necessidade de se transformar a rua Conde Francisco Matarazzo em mão dupla de direção, considerando que essa necessidade já foi levada ao conhecimento da senhora prefeita municipal, requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita, que nos informe o seguinte. O Executivo Municipal tem intenção de transformar a rua Conde Francisco Matarazzo em mão dupla de direção? Se positivo, existe previsão para essa alteração. Se negativo, por quais motivos? Sidney Giron, vereador do PPB. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que os moradores da rua Dr. Luiz Nogueira Martins reivindicam a poda das árvores da citada rua e também que para maior comunidade a abertura do tráfego ela se torne uma rua de mão dupla, requeremos ouvir o plenário da forma regimental que seja oficiada a senhora prefeita municipal para que nos informe no prazo legal o seguinte. Primeiro, há possibilidade de se podar as árvores da citada rua? Há possibilidade de um estudo junto ao Departamento de Trânsito para que seja implantada a mão dupla na rua?
Se a resposta for positiva, quando os serviços serão executados? Se negativa, quais as razões para a não execução dos serviços? Carlos Hernandes, vereador do PFL. Presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que as faculdades Toledo passaram a patrocinar o time de basquete feminino de Araçatuba, que esse patrocínio permitirá ao basquete feminino voltar ao lugar de destaque que há pouco ocupava, elevando com isso também o nome de nossa querida Araçatuba, que esse patrocínio é de extrema relevância para o nosso município, pois contribuirá no aspecto social, tirando meninas da rua, através do incentivo à prática dessa modalidade esportiva, considerando que esse gesto corroborar a confiança que as faculdades Toledo sempre depositaram em nossa cidade, seja na área educacional ou esportiva. Finalmente, que cabe a nós, do Legislativo, reconhecer o esforço meritório da direção das faculdades Toledo de ensino, investindo e incentivando o esporte em nosso município. Requeremos ouvir o plenário da forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso às faculdades Toledo de ensino, extensivo aos seus diretores, os senhores Maurício Leite de Toledo, diretor-geral, e Antônio Afonso de Toledo, diretor administrativo, pelo patrocínio ao time de basquete feminino de Araçatuba. Sala de sessões, 2 de junho de 97, Tadami Kawata, vereador PTB. Senhor presidente, nós solicitamos ao autor da matéria permissão para subscrever o requerimento, dada a importância do esporte do basquete para a nossa cidade. Presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Considerando a existência de uma comissão especial para estudar leis que concedem isenções de tributos, taxas e contribuições de melhorias, considerando que a Lei Orgânica do Município de Araçatuba, revisada e promulgada em 10 de dezembro de 96, no artigo 9º, estabelece o prazo de 180 dias para a revisão da planta de valores do município, requeremos com a aprovação do plenário seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe. Primeiro, a comissão especial tem outras atribuições, além de estudar isenções estabelecidas em lei? A referida comissão fará estudos sobre as atuais alíquotas do ISSQN. A quem caberá a revisão da planta de valores? Ela já está sendo elaborada? E qual o prazo para a comissão especial concluir os trabalhos a ela atribuídos? Antônio Carneiro da Silveira, vereador do PSDB. Presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que os moradores da rua Sargento Antônio Alves, nas proximidades do número 689, reivindicam uma solução para o escoamento da água que fica por várias semanas empoçada no local após as chuvas, que esta água empoçada acarreta mau cheiro no local, dificuldade de transitar e possivelmente criadouro de insetos, requeremos ouvir o plenário para que seja oficiada a senhora prefeita que no prazo legal nos informe. Existe algum estudo para viabilizar o controle da demanda pluvial no local? Há possibilidades de uma solução ao menos paliativa para de momento solucionar o problema em questão? Carlos Hernandes, vereador do PFL. Consultamos o plenário. Presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Considerando que o artigo 120, parágrafo 3º, determina que até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, a Prefeitura Municipal envia à Câmara de Vereadores relatório resumido da execução orçamentária, considerando que após 5 meses da administração municipal que tomou posse no dia 1º de janeiro, a Câmara não recebeu os referidos relatórios, requeremos, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita solicitando-lhe que informe a esse legislativo sobre qual o motivo para o não envio dos relatórios de execução orçamentária. Segundo, é possível enviá-los com a devida urgência ao legislativo? Antônio Carneiro da Silveira, vereador do PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a importância do maternal nas escolas municipais de educação infantil para o incentivo do aprendizado às crianças, que existem rumores na cidade sobre a extinção desta classe de ensino, considerando que esses rumores têm preocupado sobremaneira as mães e alunos, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe.
Primeiro, o Executivo Municipal tem intenção de eliminar o maternal das EMEIs? Em caso positivo, por quais razões? Quantas classes de maternal existem hoje nas EMEIs? Quantas crianças são atendidas nessas classes? Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador do PL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Considerando que no balancete de receita e despesas do mês de abril de 97 constou a despesa no valor de R$ 10.146.800,19, a título de pagamento de restos a pagar de 1.996, sem especificar a quem, requeremos com a aprovação do plenário seja oficiada a senhora prefeita, solicitando-lhe que nos informe. Primeiro, é possível enviar a esta Câmara cópias dos empenhos ou subempenhos que deram origem ao pagamento do valor retromencionado? Segundo, qual o valor das despesas ainda pendentes inscritas em restos a pagar, exercício de 1996? E se é possível nos enviar cópias dos empenhos e subempenhos dessas despesas. Antônio Carneiro da Silveira, vereador do PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o trecho do córrego Machado de Melo, que passa pelo Jardim Monte Rei, transformou-se em depósito de lixo, entulho e animais mortos, que a grande quantidade de detritos acumulados no referido local chegou a obstruir o acesso a uma ponte ali existente, que os moradores próximos estão extremamente preocupados, pois essa situação contribui para a proliferação de insetos e animais peçonhentos, que é dever do município cuidar da preservação do meio ambiente. Requeremos ouvir do plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe. Primeiro, existe programação para limpeza e dessassoreamento do córrego Machado de Melo? Se positivo, para quando está previsto esse serviço? Se negativo, por quê? Tadame Kawata, vereador do PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a ligação entre os bairros Traitu e Cláudio Honor Cinti tem maior fluxo pela estrada Eliezer Montenegro Magalhães, considerando que os moradores dos bairros em questão reivindicam que sejam colocadas sinalização adequada no local, bem como a possibilidade de construção de um acostamento na estrada, fato que acarretaria menos acidentes no local, requeremos ouvir do plenário, seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe. É possível o executivo avaliar esta questão, objetivando a sinalização do local, bem como a construção de um acostamento? Em caso positivo, quando serão realizadas citadas reivindicações? Carlos Hernandes, vereador do PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a dívida que o Executivo Municipal mantém com a empresa Monte Azul Ferraz, responsável pela limpeza pública de nossa cidade, que essa dívida tem gerado transtorno a essa empresa que vê os seus compromissos financeiros comprometidos, inclusive a folha de pagamento dos funcionários, que essa inadimplência poderá levar à rescisão do contrato hora estabelecido, causando danos morais e financeiros à administração pública municipal? Considerando que os valores referentes à limpeza pública são efetivamente cobrados dos contribuintes através de carnê do IPTU, requeremos ouvir do plenário, seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe por que o Executivo Municipal não tem efetuado corretamente os pagamentos referentes à limpeza pública. Qual a previsão para a quitação da dívida que o Executivo Municipal mantém com a Monte Azul Ferraz? Antônio Mariano de Araújo Filho, Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador do PL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Considerando que o Executivo Municipal, com a finalidade de revisar algumas leis que concedem isenções de impostos e taxas, constituiu uma comissão de trabalho, que a Câmara Municipal indicou para representar nessa comissão os senhores Joaquim Pereira de Castilho, Lucas Barbosa da Silva Filho e Eliseu de Azevedo, conforme decreto legislativo 008, de 17 de março de 97,
Considerando que até a presente data esta entidade não recebeu nenhuma informação sobre os trabalhos desenvolvidos pela referida comissão, requeremos, após ouvido o plenário da forma regimental, seja oficiado os senhores Joaquim Pereira de Castilho, Lucas Barbosa da Silva Filho e Eliseu de Azevedo, solicitando-lhes que informe a este legislativo sobre quantas reuniões foram realizadas por essa comissão, quais os assuntos tratados e qual a opinião do representante da Câmara sobre os trabalhos da comissão. Sala de Sessões, Antônio Carneiro da Silveira, vereador do PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que as chuvas do início do ano prejudicaram a Avenida João Arruda Brasil, no trecho em frente ao Verdurão São José, antigo mercado do SESI, que até o momento não houve reparos no local e uma nova chuva pode ocorrer prejudicando os moradores do local com enchentes e maiores proporções, requeremos ouvir do plenário, seja oficiada a senhora prefeita, para que nos informe quando serão reparadas os locais danificados pelas chuvas onde houve desbarrancamento das laterais do córrego que corta a avenida e por que até o momento nenhuma providência foi tomada para solucionar o problema. Carlos Hernandes, vereador do PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Considerando que a rua Armando Vitro, Jardim Pinheiro, se encontra com um buraco de grandes proporções e que é reivindicação prioritária dos moradores da cidade da rua, requeremos ouvir do plenário, que seja oficializada a senhora prefeita para que nos informe se há condições de fazer o reparo na cidade da rua, satisfazendo a solicitação dos contribuintes locais. Em caso positivo, quando será realizado o reparo? Carlos Hernandes, vereador do PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o antigo prédio da Cooperativa dos Servidores Públicos Municipais Araçatuba Cospuma, localizado na Rua Vital Brasil, no Jardim Amizade, que o Jardim Amizade, área onde está localizado esse prédio, é densamente povoado, que uma das promessas de campanha da atual administração foi transformar em pronto-socorro municipal o antigo prédio da Cospuma, requeremos ouvir o plenário para que seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe. A atual administração pretende transformar o antigo prédio da Cospuma, localizada na Rua Vital Brasil, em pronto-socorro municipal? Em caso positivo, para quando está prevista a implantação do pronto-socorro municipal? Mário Bardegan, vereador do PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que os moradores da rua Kesayoshi Miyashita reivindicam uma solução para o escoamento da água que fica retida na rua quando chove no local, que há uma dificuldade de locomoção no local nos dias de chuva, prejudicando vários moradores, e queremos ouvir do plenário, seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe quais as medidas que o Executivo Municipal pretende tomar com o objetivo de solucionar o problema da cidade da rua. Carlos Hernandes, vereador do PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que os moradores do bairro Petit Trianon reivindicam uma solução para o problema da falta de iluminação no mesmo, que a falta de iluminação deixa os moradores do citado bairro à mercê da própria sorte, pois fica difícil o trânsito do local, tanto de veículos como de pedestres, que é a prioridade para os moradores do bairro a iluminação do mesmo nessa administração, requeremos ouvir do plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe, primeiro, se há um estudo para nessa administração se iluminar o referido bairro. Em caso positivo, quando serão realizadas as referidas obras? Carlos Hernandes, vereador do PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Para o uso da palavra durante esse expediente, os vereadores Tadami Kawata, Valério Cambuí e Antônio Carneiro da Silveira. Primeiro vereador a fazer uso da palavra, vereador Tadami Kawata. Desiste. Vereador Valério Cambuí. Dispensa. Vereador Antônio Carneiro dispensa o uso da palavra durante o pequeno expediente. Encerramos assim, então, o pequeno expediente. Passamos, antes de iniciarmos a ordem do dia, eu gostaria de suspender a sessão por 5 minutos e pedir a atenção de todos os vereadores aqui para o que a secretária da Cultura tem a expor aos senhores vereadores numa pequena reunião que, devido à falta de espaço nesta casa, faremos aqui em plenário, onde ela fará a consulta a cada um dos vereadores, expondo aquilo que ela julga necessário. Posso usar? Ali? Pode ser aqui mesmo ou lá? É? Da nossa fanfarra. Como é sabido de todos os que aqui estão, a prefeitura passa por sérias dificuldades financeiras e nós temos 70 crianças, adolescentes e jovens sob a nossa guarda, crianças e jovens que poderiam estar na rua e não estão, se dedicam inteiramente à música. Eles estão reunidos semanalmente, nas quartas, sábado à tarde e domingo de manhã, nos ensaios com o maestro Alex, aprendendo a música e tocando. E modéstia à parte, é uma fanfarra magnífica. Hoje ela está assim, muito bem equipada, mas, inclusive, em condições de conquistar o primeiro lugar no concurso estadual de bandas e fanfarras e, quiçá, o primeiro lugar no concurso nacional de bandas e fanfarras. Eu gostaria até de convidá-los, quando tiverem algum tempo, de passar pela Secretaria de Cultura no domingo de manhã, que vocês poderão constatar, em loco, a qualidade da fanfarra municipal de Araçatuba. Mas nós estamos esbarrando num grande problema, que é o problema do uniforme, da farda. É um uniforme muito caro, porque leva adereços bastante caros. E a gente está lançando a campanha aqui hoje de cada vereador, se cada vereador pudesse adotar um músico da fanfarra. São 70 músicos, mas se cada vereador adotar um, e eu estava a semana passada explicando para o Hélio Correia, ele achou que fosse assim, adoção eterna. Não, é adoção de um mês só. Se cada um pudesse ajudar-nos com um fardamento para um elemento, a gente já estaria dando um grande passo. O fardamento fica por garoto em R$300. Se a gente pudesse contar com a colaboração dos nossos companheiros, que eu tenho certeza que esta Câmara tem bastante preocupação com o social, bastante preocupação com as nossas crianças e adolescentes. Eu gostaria de pedir que alguns destas crianças, algumas dessas, se levantassem. Alguns deles estão aí na plateia, aí na Assembleia. Gostaria que se levantassem para que vocês pudessem notar os nossos pequenos músicos.
Eles têm um grande potencial e a gente não gostaria, em hipótese nenhuma, de deixá-los à parte, à margem, por causa dessas dificuldades que a Prefeitura passa. Então, a gente gostaria de lançar hoje aqui, publicamente, este projeto, esta campanha. Adote um adolescente músico e nós iremos agradecer do fundo do coração. Esta semana estaremos visitando os nobres edis aqui durante o dia, para que a gente não possa atrapalhar mais a presente sessão. E gostaria mais uma vez de agradecer do fundo do coração, em nome de todos esses adolescentes, essas crianças, a boa vontade que tiveram de nos ouvir. Muito obrigada. Temos certeza que os senhores vereadores dessa Casa de Leis saberão compreender as necessidades da Secretaria da Cultura e, principalmente, da fanfarra municipal. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, presente. Senhor presidente, tenho a lhe informar o resultado desta chamada. Ausentes, 4 vereadores. Presentes, 15. Iniciamos, então, a ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única do projeto de lei 098/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação talonários de cartelas destinados ao controle de veículos estacionados na área azul do município. Pela Comissão de Justiça, o edil Jaime José da Silva, presidente, exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Trata-se de projeto de lei que busca autorização do Legislativo para o recebimento pelo Executivo, a título de doação de talonários e cartelas próprias para estacionamento da Zona Azul, possibilitando aos doadores a isenção de propaganda no material em questão. A propositura é altamente meritória, os fins visados são ética e moralmente recomendáveis. Conclusões do relator, pela legalidade do projeto-lei. É o nosso parecer, Jaime José da Silva.
Pela Comissão de Justiça, solicitamos o parecer do vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade. Pela Comissão de Justiça, vereador Antônio Edivaldo Costa. Ad hoc, vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças, vereador Nelson Reis Alves. Ad hoc, vereador Édipo Pereira. Favorável. Vereador Antônio Edivaldo Santos. Edival Antônio Santos. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Solicitamos o parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Sidney Giron, que dispõe de 15 minutos para versar sobre essa matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Nós temos vindo a essa tribuna normalmente para criticar ou para cobrar providências do Poder Executivo. Desta vez, nós viemos até aqui para fazer um elogio, não só ao Executivo, como a um funcionário público de um cargo em confiança. Funcionário público que normalmente é tão criticado. A dona Iracilda Zago é responsável pela área azul. E ela me procurou no sentido de intermediar, que procurasse uma empresa para que patrocinasse no verso dos cartões de Zona Azul esses panfletos, né, essas cartelas. Então, de parabéns a essa funcionária pública, sabe? Oxalá outros funcionários tivessem essa mesma sensibilidade, sabendo da dificuldade por que passa o nosso município com relação a problemas financeiros. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui a minha alegria, a minha satisfação por ver que existem funcionários dedicados, funcionários interessados. A empresa, uma das empresas que se interessou, acho que vale até a pena citar o nome dela aqui, é a Só3 Corretora de Seguro. Então, de parabéns a esta empresa e fica aberto esse caminho para que novas empresas invistam e ajudem o município desta forma. Muito obrigado, é o que eu tinha a dizer. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Votação ao artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em votação ao artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Segundo item da pauta, discussão única do projeto de lei 121/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, objetivando a execução do programa Campo Cidade Leite. Pela Comissão de Justiça, o edil Jaime José da Silva, presidente, exara parecer pela legalidade
do projeto. Solicitamos, senhor secretário, que proceda a leitura do parecer do relator. A propositura legal, além de meritória, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o nosso parecer, Jaime José da Silva, relator. Pela Comissão de Justiça, solicitamos o parecer do vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade, vereador Antônio Divaldo Costa. Ad-hoc, vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças. Vereador Nelson Reis Alves. Ad-hoc, vereador Hélio Correia. Favorável. Vereador Edival Antônio dos Santos. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, solicitamos o parecer do vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Não estando presente, vereador ad-hoc, vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Favorável. Pela Comissão de Agricultura e Defesa do Meio Ambiente, solicitamos o parecer do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Favorável. Vereador Jaime José da Silva. Favorável. Ad-hoc pela Comissão de Agricultura, vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Terceiro item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei complementar 003/97 e do projeto de lei 057/97, respectivamente de autoria dos edis Clemente Cavazana e Hélio Correia. Projeto de lei complementar 003/97 altera disposições da tabela 1 da Lei Municipal número 1520/70, alterada pelas leis complementares 017 e 019/94. Projeto de lei 057/97 dispõe sobre a redução da alíquota do imposto sobre serviço de qualquer natureza das escolas particulares. Por versarem sobre o mesmo assunto, os projetos em tela foram anexados pela ordem de entrada neste legislativo e serão discutidos em globo, juntamente com os substitutivos e emendas que vierem a ser apresentadas, em conformidade com o disposto no artigo 119 do nosso regimento interno. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, Antônio Divaldo Costa, exararam parecer pela legalidade. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. A propositura legal, não há correção a ser feita com relação ao aspecto redacional. Quanto ao jurídico formal, deve-se apenas fazer pequena alteração no projeto número 57/97, seguindo explicação ultimada na exposição da matéria, modificação que mantém a integridade do mesmo. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. É o nosso parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer o vereador Antônio Edival da Costa.
Sendo o vereador Clemente Cavazana autor de um dos projetos, solicitamos ad hoc o parecer pela Comissão de Justiça do vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade. Pela Comissão de Finanças, o edil Nelson Reis Alves, presidente, exara parecer contrário, enquanto que os edis Edival Antônio dos Santos e José Américo do Nascimento pronunciam favoráveis ao projeto. Por 2 votos a 1, o voto da Comissão de Finanças é favorável ao projeto. Solicitamos o parecer do edil Édipo Pereira pela Comissão de Educação. Favorável. Tendo em vista o vereador Hélio Correia ser um dos autores dos projetos aqui apresentados e em discussão, solicitamos o parecer ad hoc do vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Sendo também o vereador Clemente Cavazana um dos autores do projeto, aqui em discussão, solicitamos o parecer ad hoc do vereador Avelino Rocha. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, inicialmente, o projeto de lei complementar 003/97. Artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar 003/97. Sendo o voto é uma lei complementar, faremos a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação. Antônio Edivaldo Costa, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, não. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, não. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, não. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, não. Nelson Reis Alves, não. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim.
Senhor presidente, tenho a lhe informar o resultado desta votação nominal. Ausente, 1 vereador. Votos pelo sim, 10. Votos pelo não, 7. Por maioria absoluta, 10 votos, o projeto está aprovado. Ficando desta forma prejudicado o projeto apresentado pelo vereador Hélio Correia, o qual será arquivado. Quarto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei 058/97, de autoria do edil Hélio Correia. Autoriza o Executivo Municipal a criar poupança educacional no município de Araçatuba e dá outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão com emenda durante a 17ª sessão ordinária, realizada em 26/5/97. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura de emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Emenda modificativa. O inciso 1º do artigo 7º do projeto de lei 058/97 passa a ter a seguinte redação: 3 representantes indicados pela Câmara dos Vereadores. Sala de sessões, Jaime José da Silva, vereador do PSDB. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, é em votação. Em votação, inicialmente, a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários... Os contrários se manifestem. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura de outras emendas apresentadas. Acrescente-se ao projeto os seguintes artigos, remunerando-se os já existentes. Artigo 5º. Os recursos destinados à poupança educacional somente poderão ser usados tendo em vista a finalidade específica para a qual foram constituídos. É defeso qualquer outra destinação desses recursos, mesmo que seja para a área educacional. Caberá uma comissão a ser criada pela Secretaria da Educação fiscalizar o gerenciamento dos recursos da poupança educacional. A comissão será formada pelas seguintes pessoas: 3 vereadores indicados pela mesa diretora da Câmara, 3 professores da Rede Municipal de Ensino, indicados pela Secretaria de Educação, respeitando-se o critério da antiguidade. 3 diretores das EMEIs escolhidos ou escolhidas pela Secretaria da Educação, dentre os mais novos investidos no cargo. A comissão apresentará a balança anual da poupança, além de fazer o levantamento da situação econômica e social de cada aluno integrante ao projeto. Jaime José da Silva, vereador do PSDB. Essas emendas, na verdade, já foram votadas na 17ª sessão ordinária e já estão incorporadas, né? A emenda apenas apresentada nesta sessão foi oferecida pelo vereador Jaime José da Silva, já colocada em votação e aprovada. O projeto já com as emendas aprovadas está em votação. Em votação o artigo 1º. Tendo em vista também que o projeto já foi votado em primeira discussão, essa é a segunda discussão.
não, dispensando a necessidade de votação de artigo por artigo, o projeto será votado apenas em globo. Votação do projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovado o projeto em segunda discussão, com a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Constamos no plenário, se dispensam a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Quarto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei 058/97, de autoria do edil. Quinto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei 083/97, de autoria do edil Edival Antônio dos Santos. Autoriza a doação de 120 palanques ou morões de concreto e 400 metros de tela para alambrado à Capela Santo Antônio Maria Claré. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas, durante a 17ª sessão ordinária realizada em 26/5/97. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o projeto em segunda discussão. Sexto item da pauta, primeira discussão do projeto de lei 345/96, de autoria do edil Luiz Antônio Boato. Institui o Fundo de Desenvolvimento Municipal e dá outras providências. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana, exararam parecer pela legalidade do projeto, apresentando emenda. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei com a emenda apresentada. É o nosso parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edival da Costa Dunga. Adoc, vereador Arlindo Mariano, pela Comissão de Justiça. Pela legalidade. A Comissão de Finanças era parecer favorável ao projeto, apresentando emenda. Solicitamos ao seu secretário que faça a leitura da emenda apresentada. Emenda modificativa, o inciso 1 do artigo 6º do projeto de lei, número 345/96, passa a ter a seguinte redação. As verbas que forem consignadas nos orçamentos futuros. Nelson Reis Alves, vereador do PRP. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura oferecida pela Comissão de Justiça. Emenda ao projeto de lei 345/96, suprima-se o inciso 1 do artigo 6º do projeto de lei, renumerando-se os demais. Jaime José da Silva, vereador do PSDB. Solicitamos o parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Avelino Aparecido Rocha.
Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, é em votação. Em votação, inicialmente, as emendas oferecidas pela Comissão de Justiça e pela Comissão de Finanças. Em votação, a emenda oferecida pela Comissão de Justiça. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação, a emenda oferecida pela Comissão de Finanças. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. É aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 7º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 8º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 9º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 10. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 11. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 12. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 13. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 14. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 15. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 16. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 17. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 18. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 19. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 20. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 21. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 22. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 23. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 24. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Em votação o artigo 25. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o artigo 26. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o artigo 27. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o artigo 28. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o artigo 29. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o artigo 30. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em primeira discussão com as emendas dos vereadores Nelson Reis Alves e Jaime José da Silva aprovadas. É com satisfação que comunicamos a presença em nossas galerias do vereador Sanclaério Ribeiro, de Clementina. Seja bem-vindo a esta casa. Sétimo item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei 044/97, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo Federal visando a adesão ao Simples, Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte e da outras providências. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana, exararam parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. A propositura é legal, não há correção a ser feita com relação ao aspecto redacional e jurídico formal. Decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. É o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer do relator, o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do vereador Antônio Divaldo Costa. Estando ausente, ADOC vereador Arlindo Mariano. Pela Comissão de Justiça. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão. O projeto de lei de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Oitavo item, primeira discussão do projeto de lei 077/97, de autoria do edil Sidney Giron. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com empresas particulares visando ao fornecimento de bens e serviços às escolas da rede municipal de ensino, mediante concessão de direito de uso dos muros e fachadas desses prédios para a exposição de publicidade comercial dessas empresas. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Somos pela legalidade, acompanhando como fundamento o parecer do assessor jurídico da Casa, Clemente Cavazana, relator.
Acompanha o parecer do relator os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Divaldo Costa. Solicitamos o parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Avelino Rocha. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. Pela Comissão de Educação, vereador Hélio Correia. Favorável. Vereador Édipo Pereira. Vereador Édipo Pereira. ADOC, vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru. Favorável. Vereador Clemente Cavazana. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira discussão. Nono item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei 081/97, de autoria do vereador Sidney Giron. Autoriza o Executivo Municipal a detectar casos de asma brônquica em alunos da rede municipal de ensino e fazer o encaminhamento às unidades de saúde do município e dar outras providências. A Comissão de Justiça irá parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Necessário se faz observar o parecer do assessor jurídico, adequando-se o artigo 1º ao que dispõe o artigo 180 da Lei Orgânica do Município. No mais, legal é o projeto e se faz completo com as necessárias e inclusas documentações. Clemente Cavazana, relator. Pela Comissão de Justiça, solicitamos o parecer do vereador Jaime José da Silva. Pela legalidade. Vereador Antônio Divaldo Costa. ADOC, vereador Arlindo Mariano. Pela Comissão de Justiça. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. Vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Ausente. Pela Comissão de Justiça, ADOC, vereador Édipo Pereira. Favorável, vereador Bonifácio Campaner. Favorável, vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Em votação o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira discussão. 10º item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei 094/97, de autoria do edil Sidney Giron. Institui no município de Araçatuba o Dia da Associação Esportiva AIA. A Comissão de Justiça deseja parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Somos pela legalidade, ante o procedimento é de competência correta. Clemente Cavazana, pela Comissão de Justiça. Acompanho o parecer do relator, os vereadores Antônio Divaldo Costa e Jaime José da Silva. A Comissão de Esporte, Turismo e Lazer exara parecer favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis ao artigo 1º permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o projeto de autoria do vereador Sidney Giron em primeira discussão. Encerramos assim a ordem do dia da 18ª sessão ordinária. Queremos agradecer ao público aqui presente, queremos agradecer aos senhores vereadores pela presença e pelos trabalhos realizados nesta sessão ordinária. Agradecemos todos os funcionários dessa Casa de Leis que estiveram aqui trabalhando, aos ouvintes da Rádio Cultura, que nos deram o prazer de estar ouvindo mais esta sessão da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. Antes de encerrar, gostaria de avisar aos senhores vereadores que amanhã, das 19 às 23 horas, estaremos realizando nesta casa um curso de comunicação verbal, um curso de alto interesse de todos os senhores vereadores, um curso qualificado entre os 4 melhores do Brasil. Então seria muito interessante a participação daqueles que se inscreveram. E dos demais vereadores também, esta casa estará aqui para atendê-los, caso queiram participar também deste curso, mesmo não confirmando antecipadamente a sua presença. Agradecemos então a todos e que tenham uma boa noite e que Deus os acompanhe